Esse é o canal Audiobook Lendotube. Não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Audiobook Prazeres da Noite Sylvia Day, capítulo 3. Aidan estava deitado de costas, olhando para a noite estrelada através da abertura no teto. Por fora estava calmo e saciado. Por dentro estava abalado até o cerne. Ele não sabia como processar o sentimento de conexão que a mulher aconchegada ao seu lado despertava. Quando deslizara para dentro do corpo deliciosamente apertado de Lisa, a ligação tinha sido mais do que um sonho, mais do que sexo. Ele tinha tentado manter a junção entre ambos como mero prazer físico, nada além disso. Tinha virado Lisa, fazendo com que ficasse de costas para ele, e nada funcionara. A ansiedade incontida que sentia perto dela não havia se dissipado com o orgasmo. Agora estava pior do que nunca, acompanhada como estava pelo conhecimento de que ele teria de deixá-la, e que assim que o fizesse, nunca mais haveria. Ele fechou os olhos, a respiração entrecortada. Ela fizera amor com ele não com uma fantasia. Não com o capitão da elite. Não com um guardião com uma reputação lasciva. Apenas ele, Aidan Cross. Em toda a sua vida, ele tinha certeza de que ela fora a única mulher a ter feito isso. O efeito que esse conhecimento tinha sobre ele era espantoso. Ficara tão absorvido no sexo quanto ela. Ele, um homem que fodera literalmente incontáveis mulheres, havia acabado de ter um encontro sexual inigualável. Então me diga, o hálito quente dela soprou sobre a pele de Aidan. O que são essas coisas que você diz que eu não compreendo? Lisa, ele suspirou, olhando para o topo da cabeça dela. Como poderia lhe contar o suficiente para mantê-la a salvo, mas não o bastante para enfurecer os anciões? Oh, ela se ergueu para olhar para ele. Deixe-me adivinhar. Você não namora a sério, não está procurando uma namorada, não quer compromisso. É só sexo. Não era isso, mas ele jamais poderia dizer a verdade para ela. Em vez disso, falou. Sou um guardião dos sonhos. As sobrancelhas dela se ergueram. Certo. Essa é nova. A praia, esta tenda, suas roupas, até mesmo a escuridão, é tudo invenção da sua mente. Certo, entendi. Eu não sou. Não é o quê? Não sou um fruto da sua imaginação. Você pode alterar minha aparência para se adequar aos seus desejos, mas é só até aí que vai o seu controle sobre mim. Você não pode me forçar a fazer algo que eu não queira. Eu já tinha percebido isso. Lisa espremeu os lábios, pensando. Ofereceu um sorriso abalado. Então você não é um deus do sexo, alto, moreno e lindo de morrer? Os lábios de Aidan se contorceram, contendo um sorriso. Que cor é o meu cabelo? Preto. Por todo o corpo? Lisa correu seus dedos através dos pelos no peito dele, depois mais embaixo, encaixando a mão nas bolas dele. Sim, por todo o corpo. E a cor dos meus olhos? Ela estreitou os dela, inclinando-se então mais para perto. Não tenho certeza, respondeu finalmente em um tom baixo e hesitante. Eles parecem ser escuros. Acho que a luz daqui não é muito boa. Ele estendeu o braço e segurou a mão dela, largando-a em seguida como se o queimasse. Aquele foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Ela viu as mãos dele se fecharem em punhos e imaginou o que diabos estava acontecendo. A luz está ótima. Então devo presumir que não é essa a sua aparência? Não. Um tremor percorreu o corpo dela. Acabará de fazer amor com um homem que ela não conseguia ver. Era tão bizarro que ela nem sabia como deveria se sentir. O que um guardião dos sonhos faz? Depende, disse ele com a voz rouca. Há muitos de nós e nos dividimos em certas especialidades. Alguns são carinhosos e oferecem conforto àqueles que estão de luto ou profundamente tristes. Outros são brincalhões e preenchem os sonhos com heróis do esporte ou participantes de reality shows. Suponho que você seja um dos carinhosos, adivinhou ela, relembrando sua compaixão e sua ternura e encontrando um pouco de paz com isso. Ela não sabia qual a aparência dele, mas sabia que tipo de homem ele era, e era isso que realmente importava. Aidan enrijeceu sob ela. Ela arqueou as sobrancelhas. Que foi? Eu sou o capitão dos guerreiros da elite, disse ele, como se aquilo explicasse tudo. Eu mantenho os vilões longe, ele dissera naquela primeira noite. Mas ele tinha sido gentil com ela. Carinhoso. O que é um guerreiro da elite? Sou designado para proteger sonhadores que têm pesadelos recorrentes. Como um guarda-costas. Mas como um resgate militar. É por isso que você é tão grande. Ele a encarou intensamente. Eu sou um homem grande, sim, mas não sei o que você vê quando olha para mim, Lisa.
Seu sonho fabrica minha aparência. Sonhadores não podem ver guardiões. Seu subconsciente preenche os vazios. Lisa afundou um pouco mais nos lençóis. Por que eu preciso de um guerreiro da elite nos meus sonhos? Eu não tenho pesadelos. A porta que você construiu é formidável. Nós tínhamos que entrar, e eu sou a força bruta. A curta risada dela não continha nenhum humor. É por isso que voltou hoje? Por que eu não abri a porta para nenhum outro guardião? Sim, o estômago dela se embrulhou. Ela tinha acreditado totalmente naquela conversa de que ele se importava com ela. Por que eles querem tanto entrar aqui? Não tem nada para ver. Aidan se sentou e recostou-se sobre uma pilha de travesseiros. Exceto pelo pingente de pedra e a corrente prateada que usava, ele estava despudoradamente nu. Era o animal mais saboroso e másculo que ela já vira. Ao mesmo tempo em que ela aplaudia a própria imaginação, lamentava o fato de ele não ser real. Toda aquela perfeição masculina residia na cabeça dela. Os pesadelos são reais, disse ele. Só não da forma que os humanos imaginam. Oi? Ela esperou que ele voltasse a falar, ouvindo então com as mãos úmidas enquanto ele explicava sobre o espaço abreviado, espaço-tempo e planos de existência em uma voz destituída de qualquer inflexão. Desde que os pesadelos haviam descoberto o subconsciente humano através da fissura criada pelos anciões, a batalha era interminável. Os sonhos criados na mente humana tinham dado aos pesadelos uma nova fonte de poder com que prosperar. Medo, fúria, sofrimento, tudo era facilmente despertado nos sonhos, e os alimentava bem até demais. Por muitas vezes eu vi os círculos escuros sob olhos humanos, os ombros caídos, o andar arrastado, os punhos de Aidan estavam fechados sobre seu colo. Ao longo dos anos, os anciões tentaram fechar as minúsculas fissuras entre o crepúsculo e o seu mundo, mas não tem jeito, Lisa. Nós podemos apenas fazer um controle dos danos. E ela pensando que era uma especialista em sonhos, depois de uma vida lutando com os seus próprios. Quão pouco ela sabia. Nós resistimos o melhor que podemos para proteger vocês, prosseguiu ele. Nós os tornamos fantasmas, tomando a forma e as nuances de cada subconsciente individual. Lisa analisou tudo cuidadosamente e perguntou: por que eu preciso saber de tudo isso? Presumo que a maioria das pessoas não saiba, não é? A maioria não sabe, concordou ele, mas você é mais forte do que a maioria. Você reconheceu todos os disfarces e pode nos manter de fora se assim quiser. Foi-me pedido para que eu a convencesse a abrir a porta. Como você compreende que isso é um sonho, o que é raro, mas não inédito, eu decidi ser sincero com você. Eles querem vir, dar uma olhada e ver se há pesadelo se escondendo por aqui? Mas esse não é o seu trabalho? Aidan ficou em silêncio por um momento, depois confessou. Eles estão à procura de alguém, Lisa. Eles não têm certeza de quem estão procurando, mas há algumas características que despertam seu alarme. Você exibe algumas dessas características. Eu me preocupo que tantos anos de busca os tenham deixado fanáticos. Quero que seja cuidadosa quando eles a visitarem. Preferiria que você revelasse o menos possível sem parecer suspeita. Estou lhe contando isso porque quero que esteja preparada. Ela assentiu. Certo. Você devia inventar algum tipo de sinal secreto ou coisa assim. Se eu começar a falar demais, você pode me alertar. Lisa, ele inspirou fundo. Seu estômago se revirou quando Aidan não disse mais nada, o que revelou muito. Ele não ia voltar. Entendo. Ela havia sentido a competência no toque dele, experimentado a técnica em seu beijo. Estaria trepando com ele agora mesmo se não tivesse precisado de alguns momentos para se recuperar. O sujeito conhecia os meandros do corpo feminino. Sedução também faz parte do seu trabalho? Ele cerrou os maxilares. Às vezes. Ela se encolheu diante da dor aguda que atingiu seu peito. Um amante e um lutador. Um guerreiro a corrigiu ele sombriamente. Um homem de muitos talentos soltando o fôlego. Lisa rolou para longe dele e se arrastou para a extremidade da cama, escondendo seu lábio trêmulo. Vá em frente e diga a eles que vou deixar que entrem. Ela sentiu Aidan se mover atrás dela e logo as mãos largas dele estavam sobre seus ombros. Um momento depois, os lábios dele pressionavam sua pele. Ela se afastou bruscamente e saiu da cama, desejando que houvesse um hobby ou algo assim com que pudesse se cobrir. Para sua surpresa, surgiu um na cadeira ao lado da porta, e ela o apanhou antes de sair, encontrando lá fora o sol brilhando sobre uma praia. Paralisada de surpresa, ela explodiu em movimento quando ouviu Aidan se aproximando. Imaginou um bar com teto de colmo um pouco acima na praia e dirigiu.
Se rapidamente para lá. Precisava de um drink e dos fortes. Acho que peguei o jeito dessa coisa de sonhar. Obrigada por sua ajuda. Talvez fosse o medo que a segurasse, ele disse por trás dela, seguindo-a. Em algum ponto, os pesadelos devem tê-la apavorado. Você escolheu a segurança da escuridão e da porta aos seus sonhos. Bom saber. Acho que estou curada. Quando ele se materializou diante dela, ela gritou e deu um salto para trás. Droga, você me assustou. Não faça isso. O olhar escuro de Aidan turvou-se de emoções poderosas que ela não conseguia identificar. Não me dê as costas depois do que acabamos de fazer. A declaração simples iniciou um tremor na barriga de Lisa que se expandiu para um calafrio de percepção. Tudo o que ela queria no mundo, neste e no seu próprio, era entrar naquele abraço e sentir-se segura enquanto catalogava tudo o que se passava pela sua cabeça no momento. Mas ela estava sentindo coisas que não devia: desejo, possessividade, anseio, e aquilo só iria piorar quanto mais ele ficasse. O que você quer que eu faça, Aidan? Algo quente surgiu nos olhos dele quando ela disse o seu nome. Volte para dentro. Ainda temos tempo. Não, sua voz estava mais trêmula do que ela gostaria. A despeito do curto período em que estiveram juntos, ele tinha sido seu conforto, a rocha na qual ela se apoiara. Perdê-lo seria doloroso. Já estava sendo. Seria melhor se você simplesmente partisse. Por quê? Indagou ele entre dentes. Não quero uma foda por piedade. Ela chegou a ouvir os dentes dele rangendo e ficou feliz. Suas emoções estavam completamente bagunçadas. Era justo que as dele estivessem também. Estive me protegendo muito bem ao longo dos últimos anos. Não preciso de você me fodendo para chegar ao crepúsculo, ou seja lá o que for que você faz. As narinas dele se inflaram. Você está magoada. Eu compreendo. Mas você sabe que não foi por isso que fizemos sexo. Eu sei. Ela se virou e imaginou seu bar-cabana na direção oposta. Lisa. As mãos dele a pararam tão rápido que ela levou uma sacudida. Lisa. Pelo amor de Deus, acorde. Um empurrão violento a trouxe de volta à voz de sua mãe e a sala de estar cinzenta. Certo, resmungou, esfregando os olhos. Sua mãe flutuava sobre ela. Jesus Cristo, Lisa. Você quase me mata de susto. Hein? Você está dormindo há quase 24 horas sem mover um músculo. Tive de dar uma olhada a cada hora mais ou menos só para conferir se você estava respirando. Fechando os olhos, Lisa suspirou e se espreguiçou. Todos os seus músculos estavam doloridos por ter passado horas na mesma posição. Eu dormi na sua cama a noite passada porque estava com medo de te deixar. Sua mãe a havia cuidado e mimado durante toda a vida, procurando em vão por uma cura física para o que Lisa sempre suspeitara ser um problema mental. Estou bem, mamãe, e pela primeira vez em anos, ela realmente sentia que isso era verdade. Não tinha certeza de por que se sentia assim, só sabia que sentia. Como se algo estivesse resolvido ou solucionado. Uma questão há muito pendente, agora respondida. Que horas são? Pouco depois das 8. Droga! Jogando de lado a colcha de chenille, Lisa ficou de pé e fez uma careta. Vou me atrasar para o primeiro paciente se não me apressar. Como raios, você pode pensar em ir trabalhar se até 2 minutos atrás era praticamente um vegetal? O efeito da censura da mãe com as mãos nos quadris e tudo, era arruinado pelo cabelo despenteado de quem acabava de acordar. O trabalho é tudo que me resta, mamãe. Não vou deixar que isso também vá para o inferno, junto com a minha saúde e minha vida amorosa. Vou ligar agora mesmo para o seu médico e dizer a ele que precisa fazer mais testes. Lisa já estava no meio da subida da escada. De jeito nenhum. Se você não concordar com o check-up, não vou deixar você sair para trabalhar. Mamãe. Ela olhou de cara feia, mas a expressão teimosa da mãe lhe disse que argumentar era inútil. Ela cedeu, de má vontade. Certo então. Mas você tem que me fazer café também. Uma ducha e 3 copos de café depois, Lisa disparava para fora de seu condomínio a caminho do trabalho. Ainda estava um pouco cinzento e com neblina no vale, com um friozinho no ar que a revigorou. Ela não se sentia tão descansada quanto na semana anterior, mas também não parecia estar prestes a pegar no sono ao volante. Esse fato isolado já a ajudava a começar bem o dia. Ela estava assoviando quando abriu a pesada porta de ferro nos fundos da clínica, e quando entrou na sala de exame 1, com seu belo papel de parede listrado de branco e azul, Lisa já estava sorrindo. Bom dia, cumprimentou ela,
os olhos se abrindo um pouco mais no momento em que o dono de seu paciente se virou para olhar para ela. Sou a doutora Bates. Alto, com cabelo escuro e curto, ele era bonito e forte, preenchendo a calça jeans larga e a camiseta preta justa com perfeição. A estampa da camiseta delatava sua ocupação, bombeiro, um trabalho que ela admirava. Ele apertou a mão que ela estendia. Chad Dawson. Ele gesticulou para a bela pastor alemão sentada elegantemente a seus pés. Esta é a Lady. Oi, Lady. Lady estendeu a pata em saudação. Mas que garota esperta você é, Lady. Elogiou ela, olhando de relance para a tabela em suas mãos. Vacinas pelo que vejo. Prometo que serei gentil. Como nunca tinha sido do tipo que tortura seus pacientes, Lisa foi direto ao assunto e ofereceu um petisco como recompensa. O tempo todo, o Sr. Lady ficou por ali, sua colônia uma presença gentil na sala, seu corpo grande absorvendo todo o espaço. Ela estava agudamente consciente dele e de seu interesse indisfarçável, de modo que quando terminou de anotar na tabela e se preparou para passar à próxima sala, não ficou surpresa quando ele a interrompeu. Doutora Bates? Sim. Agradeço muito por seu cuidado com a Lady. Ela odeia vacinas e treme como uma vara verde quando vem ao veterinário. Lisa afagou Lady atrás das orelhas. Você foi muito corajosa, Lady. Uma das minhas melhores pacientes. Ela olhou para cima. Ela é uma cadela maravilhosa, Sr. Dawson. Pode me chamar de Chad, por favor. Ela sorriu, seu estômago indeciso entre a excitação e o pânico. Espero que não se importe, começou ele, com um sorriso encabulado, mas notei que não usa aliança. Você tem namorado? A vontade de dizer que sim foi forte e estranha. Não, a menos que você conte gatos resmungões. O sorriso que ele abriu foi deslumbrante. Nesse caso, gostaria de levá-la para jantar um dia desses, se você aceitar sair com donos de pacientes. Eu nunca fiz isso, admitiu ela. Mas sempre há uma primeira vez. Ela tirou um bloco de anotações com propaganda farmacêutica de uma gaveta e eles trocaram telefones, combinando sair no final de semana. Lisa ficou na sala por algum tempo depois que Chad e Lady saíram, tentando descobrir por que um encontro com um lindo bombeiro que gostava de cães a deixara triste. Escondido além das fronteiras do crepúsculo, Aidan encarava a mulher que se contorcia na cama. Ela gemia suavemente, seu corpo no se arqueando enquanto ela tocava seu clitóris com uma das mãos, penetrando com 2 dedos da outra em seu sexo encharcado. Ele mal piscava, recusando-se a desviar o olhar, sua mente urgindo seu corpo distraído a cooperar e se excitar. Ao redor dele, podia sentir e ouvir os pesadelos se aproximando, atraídos pela energia que a sonhadora emitia para dentro do crepúsculo. Ela estava tão vulnerável quanto era possível ficar e era seu trabalho guiá-la até a segurança. Contudo, apesar de seu desejo sincero de ajudá-la, ele não conseguiu localizar a mínima vontade de cumprir a tarefa à sua frente. Suspirando, Aidan fechou os olhos e enviou um pedido silencioso de ajuda. Enquanto a mulher na cama gemia no início de um orgasmo, ele sentiu uma presença ao seu lado. Eu estava vindo à sua procura mesmo, disse a voz sorridente próxima a ele. Ah, é? Olhando de relance para Connor, Aidan tentou não parecer muito aliviado quando seu amigo começou a se despir com óbvia antecipação. Eu estava designado para sua sonhadora esta noite, Cross. Imaginei que assim que soubesse, ia querer trocar comigo outra vez. Você tem me passado todas as suas missões sexuais há semanas, mas suspeitei que fosse querer outro sonho com ela. E você está precisando, cara, muito. Aidan ficou tenso, emoções desconhecidas fluindo por seu corpo. Lisa Bates? Connor assentiu, esfregando as mãos uma na outra. Seja lá qual for a sua fascinação por ela, espero que dure um pouco mais. Trocar de lugar com você é fantástico. Agora, se me der licença. O outro guardião entrou no sonho e sua aparência imediatamente mudou para se adequar à mulher que ele estava abordando. Aidan deu as costas e partiu rapidamente, seus pensamentos mais uma vez consumidos pela sonhadora que ele jamais deveria tornar a ver, mas a qual parecia incapaz de resistir. Um mês se passará desde que ele tinha estado com ela. Um mês questionando outros guardiões para descobrir quem havia passado a noite com ela, e então interrogando sobre o que haviam conversado e o que ela tinha feito. Ela estava se encontrando com alguém agora, um homem chamado Chad, e Aidan dizia a si mesmo que era melhor, que a vida dela estava de volta aos trilhos. Ele tentou seguir o exemplo dela e esquecê-la, aceitando missões que o teriam distraído no passado. Nada funcionou.
Agora ele se movia pelo crepúsculo com uma excitação mal reprimida, seu coração disparando pela possibilidade de vê-la novamente. O doce tom de sua voz e seu suave cheiro floral ficaram na mente dele, assim como a cor profunda dos olhos e as mechas douradas do cabelo. Mas os detalhes estavam envoltos em névoa e desaparecendo, como uma manhã no crepúsculo. Se ele se desse um pouco mais de tempo, poderia esquecer. Entretanto, ele não queria esquecer. Pela primeira vez em muitos séculos, seu sangue corria quente, e pela primeira vez em toda sua vida seu coração doía de desejo. Aidan não podia permitir que ela pensasse que tinha sido apenas um trabalho para ele. Antes de seguir em frente, precisava que ela soubesse que fizera amor com ela porque queria, e por nenhuma outra razão. Abaixando-se até o chão, Aidan fez uma pausa diante da porta de Lissa. Queria abraçá-la de novo, receber sua paixão e suas carícias sedutoras. Será que Chad estava recebendo tais presentes? Esse pensamento queimava, fazendo suar. Ela não havia se deitado com outro homem ainda. Aidan sabia porque perguntava sobre isso todo dia. Rosnando de raiva ante esse pensamento, ele pegou a maçaneta brilhante que não existia da última vez que estivera ali, entrou sem aviso e encontrou a mesma praia da qual se lembrava. A uma curta distância, Lissa balançava em uma rede presa a duas palmeiras, as longas pernas reveladas pela abertura de um sarong, os seios deslumbrantes contidos pelos minúsculos triângulos de um biquíni de crochê. Em seu colo, ela segurava um bloco de desenho, e suas lindas feições estavam escondidas pela aba larga de um chapéu de palha. Encantado pela visão daquela pele dourada e das mechas soltas que a brisa soprava contra os lábios brilhantes, ele ficou ali, imobilizado. Por que ela o afetava daquele jeito? Ele estava tão ansioso por ela que mal podia andar. Uma mulher havia estado nua e se masturbando diante dele, louca por um pau, e ele não sentirá nada. Nada. Assim como acontecerá com todas as mulheres que ele tinha evitado durante o último mês. Endurecendo sua resolução, Aidan foi na direção dela. Quando Lissa ergueu o olhar para encontrar o dele, a cautela nos olhos dela apertaram seu peito. A confiança que ela lhe entregará livremente quando se deitaram juntos tinha ido embora, e ele sentia agudamente sua falta. Suspirando, ela passou a uma posição sentada e jogou seu bloco de anotações na areia. Empurrando com as pernas ágeis, ela usou a rede como um balanço. Ele parou à frente dela. Oi, disse ela num sussurro rouco, os olhos escuros observando-o com cuidado. Como vai? Bem. E você? A conversa sem sentido fez ranger os dentes. Não tão bem. É mesmo? O comportamento dela mudou na mesma hora, tornando-se mais genuíno, menos rígido. Era de sua natureza sentir preocupação pelos outros. Era um dos motivos pelos quais ele gostava tanto dela. Eu não deveria estar aqui, e não vou poder voltar depois desta noite. Por quê? A rede diminuiu seu movimento até parar. Há leis, ele se aproximou mais. Nós somos proibidos de formar um elo com os sonhadores. E eu não posso permitir que isso aconteça, mesmo que não fosse proibido. Não com o meu tipo de trabalho. Lissa empurrou a aba de seu chapéu. Seu lindo rosto era tão aberto, tão revelador. Você está falando hipoteticamente? Ele balançou a cabeça. Está dizendo que seria possível para você formar uma conexão comigo? Não apenas é possível, que admitiu ele, a voz áspera, como é altamente provável. Franzindo a testa, ela se voltou para o oceano. Aidan observou o modo como o cabelo dela cascateava sobre o ombro nu. Sua boca secou e seus punhos se fecharam. A vontade de esfregar aqueles fios de ouro entre seus dedos era quase insuportável. Então por que você veio? Indagou ela, sentando-se na areia. Por causa do modo como nos despedimos. Ela tornou a olhar para ele. Eu não podia deixar você pensando que o que aconteceu entre nós foi apenas parte do meu trabalho. Lissa era tão mais baixa que ele que foi necessário curvar seu pescoço todo para trás para observar as feições dele. Obrigada. A calma dignidade dela foi demais para Aidan. Cruzando a distância entre eles, ele jogou o chapéu dela de lado. Então segurou-a pela nuca e a beijou, um beijo rápido e duro. Eu fiz amor com você porque não podia suportar não fazer. Porque queria isso mais do que qualquer coisa. Não me arrependo. E também não quero que você se arrependa. As mãozinhas dela se fecharam sobre os pulsos de Aidan. Eu não me arrependo. Ele pousou a testa contra a dela e respirou seu cheiro suave de flores. Eu me sinto como se o conhecesse há muito tempo, sussurrou ela. Como se eu estivesse me despedindo de um amigo antigo e querido.
Também vou sentir sua falta, admitiu ele, antes de tomar-lhe a boca e beijá-la profundamente. Um beijo que deveria dizer adeus, uma lembrança para durar uma eternidade em sua mente. Foi quando o sabor dela, doce e potente como vinho, fluiu sobre a língua de Aidan, intoxicando-o. Lissa, ele gemeu, derramando seu sofrimento e seu desejo nos lábios dela. Os braços esbeltos dela tentaram valentemente envolver seus ombros largos, depois desistiram e deslizaram para baixo, circulando suas costas. E durante esse tempo todo ele bebia o sabor da boca de Lissa, movendo sua língua entre os lábios dela como queria fazer com seu pau, deslizando suas mãos calejadas na pele macia sobre as costelas dela. Com os olhos fechados, Aidan inclinou a cabeça, encaixando seus lábios aos dela mais suaves, engolindo os gemidos de Lissa com um tremor que percorreu toda a extensão de seu corpo. Ela exigia tanto quanto cedia, suas mãos escorregando por baixo da camisa dele, acariciando a pele nua, seus quadris arqueando-se contra ele, em um convite óbvio e tingido do mesmo desespero que ele sentia. Quando a língua dela se enroscou na dele, Aidan se afastou praguejando, cada músculo queimando de tensão. Ele mordiscou-lhe o maxilar, lambeu e mordeu seu pescoço, distraindo-a enquanto sua mão se encaixava sobre o seio dela, afagando-o, apertando, sentindo-o ficar mais pesado de desejo. Impaciente, ele empurrou o tecido que se intrometia ali e pegou o mamilo entre seus dedos, rolando, beliscando, apertando, variando o grau de pressão com que o fazia. Isso, suspirou ela, urgindo-o a tomar tudo o que ele queria, sem perceber o quanto ele estava faminto por ela, faminto pela sensação de conexão que encontrara com ela. Abaixando a cabeça, ele a tomou em sua boca, seu mamilo era uma delícia dura e sedosa. Ele sugou com toda a fome que sentia, as bochechas ficando côncavas com a força da sucção que aplicava num ritmo compassado, planejado para fazer o sexo dela se apertar em busca dele, fazer com que Lissa doesse por ele como Aidan doía por ela. Ela apertou o traseiro dele, espremendo, urgindo o corpo dele contra o seu. Através dos tecidos finos entre eles, Aidan sentiu o calor dela e fechou os olhos com força, o nariz pressionado contra a pele dela para que todo o ar que ele inspirasse fosse Lissa, um cheiro que estaria gravado para sempre na sua memória. A tristeza cresceu dentro dele e então ergueu a cabeça. O quanto exatamente a conexão se ampliaria caso ele a possuísse outra vez? As outras mulheres já haviam perdido a capacidade de atraí-lo. Os olhos dela se abriram, com sua boca devassada e o mamilo entumecido, ela era o retrato do abandono impudico. Ele poderia deitá-la na areia e libertar sua ereção. Um puxãozinho de nada tiraria o biquíni dela do caminho, permitindo que ele mergulhasse naquelas profundezas úmidas. Em toda a sua vida ele nunca tinha desejado tanto algo. Tenho medo do que vai acontecer, ofegou ela, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada, se fizermos amor outra vez. Eu quero mais, Aidan. Puxando-a para junto de seu corpo, Aidan pousou a bochecha sobre a cabeça dela. Sinto muito por não poder dar isso a você. Ele se forçou a soltá-la, a abandonar seu corpo quente e curvilíneo. Para sempre. Ela ajeitou o biquíni e olhou para ele com seus olhos grandes e escuros. Estou feliz que você tenha vindo, mesmo que não possa ficar. O polegar dele afagou a curva da maçã do rosto dela. Adeus, Lissa. Adeus. Girando sobre seus calcanhares, ele a deixou. Ele pôde senti-la observando-o por todo o caminho até a porta se fechar e tornar-se uma barreira intransponível entre eles.